Muito bem, nós passaremos então, portanto, a pergunta ou segunda pergunta dos nossos jornalistas. E a jornalista Cláudia Carvalho faz a pergunta nesse momento. Por favor, senhora, tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Bom dia, Aldo. Bom dia, candidatos. Bom dia a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. A minha pergunta é em relação à condição dos funcionários públicos. O Ministério Público Estadual impetrou uma ação civil pública pedindo a exoneração de 14 mil servidores que foram admitidos sem concurso. Eu gostaria de saber como cada um dos candidatos e candidatas vai tratar essa questão. Ok. O candidato Cícero Lucena tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Em todos os cargos que nós assumimos, nós temos não a promessa de campanha, mas a característica de respeitar o trabalhador. Tivemos, inclusive, assumimos a prefeitura com salários atrasados e conseguimos atualizar, não perseguimos ninguém, pelo contrário, contratamos algo para os PSF, os agentes de saúde, que agora, porque a lei permite, nós vamos efetivá-los e, obviamente, vamos fazer análise da real necessidade daqueles que estão prestando serviço aqui, porque, pela denúncia até dos próprios companheiros do Girassóis, diz que a máquina está inchada. Nós, quem estiver trabalhando na prefeitura, nós vamos aproveitar, valorizar e, mais ainda, vamos partir para algo também que não é promessa de campanha, é compromisso de vida, fazer concurso público para a área de saúde, como fizemos no passado, a área do fisco, a área da educação, porque assim é que nós iremos formar um quadro que seja um quadro efetivo na prefeitura, que viva a cidade, que se preocupe, que planeje e que dê a atenção que realmente a cidade precisa, sendo estimulado, valorizado com plano de carreira, remuneração e ter na sua qualificação a possibilidade de ele prestar um serviço melhor à população, que deve ser o objetivo de qualquer administração, fazendo cobrança e estabelecendo metas, porque dessa forma iremos atingir os nossos objetivos de ter uma cidade mais justa, mais humana e mais solidária. Muito bem. A candidata Lourdes Sarmento tem 1 minuto e meio para a resposta. Então, a nossa proposta sempre foi e a nossa luta diária é pelo concurso público, que é a forma, e principalmente para os serviços essenciais, que é a porta de entrada e a forma também, inclusive, de gerar emprego no nosso município, junto com a redução da jornada de trabalho, não o contrário. É imoral a gente saber de que há esse vício, tá certo, dentro do município e do governo do estado, para poder garantir seus cabos eleitorais, seus benefícios a quem ele quer, a sua família, a todo mundo, e a gente sabe que existe esse esquema. Então, o concurso, sim, é que garante que a população seja qualificada, venha atender bem e prestar um bom serviço, e principalmente salarial. Então, eu acho que isso aí resolveria para evitar, inclusive, essas maracutás, essa forma que tem todos esses governos que estiveram, que estão aqui hoje, que passaram, para poder manobrar com o dinheiro público. É imoral a gente saber, por exemplo, da resposta da pergunta anterior, que quem elabora os projetos, os engenheiros, foi dito para nós diante de uma entrevista que nós tivemos lá, a maioria não é do quadro efetivo. Isso é que funciona, é assim que funciona essa máquina, para poder se fazer manobra, para poder fazer aquilo que cada governo permitir, toda a maracutaia. A gente sabe que é assim que mantém-se esse quadro da maioria dos servidores não serem concursados, não serem qualificados e não investir na qualidade e no salário dos servidores. Nosso partido põe tudo isso abaixo e vem defender o concurso público. Bem, a candidata Estela Bezerra tem 1 minuto e meio para a resposta da pergunta da jornalista Cláudia Carvalho. Me permita antes dizer que 2 milhões não é o suficiente ainda para a cidade de João Pessoa. Nós temos um déficit de infraestrutura que esses recursos em 4 anos ainda não vai atualizar. Com relação ao funcionamento público, é necessário dizer o seguinte: nós temos aí um histórico de Protempore e de PS, prestador de serviço, que foi inclusive regulamentado na gestão do PSDB. Fernando Henrique Cardoso criou um esquema de regularização desse tipo de contrato que é precário e que não é saudável nem para a prefeitura, nem para os servidores públicos. Nós começamos a encher essa folha dessa maneira na década de 90, ainda na gestão do atual senador. Qual é a nossa situação hoje? É dialogar com o Ministério Público para fazer um cronograma de substituição da entrada do PS para a entrada do concursado, considerando, dentre outras coisas, o grande valor do trabalho que os PS têm. Você não tem condição de, em 4 anos,
pegar 14 mil servidores e substituí-los através de concurso, todos eles. Ou nós entramos num diálogo e fazemos um cronograma executivo pactuado, inclusive dialogado com representações dos servidores e do funcionalismo público, ou nós não avançamos esse problema, porque ele é de ordem administrativa, mas ele é de ordem social. E nós temos toda a abertura. Não se conserta um erro com o outro. É preciso ter planejamento e é necessário ter diálogo em função de ter um cronograma de substituição desse segmento. Muito bem. O candidato Renan Palmeira responde agora em 1 minuto e meio. A pergunta é bastante interessante, Cláudio Carvalho, principalmente porque nós assistimos na política paraibana e nas administrações estaduais e municipais de todos os governos que passaram a troca de funcionalismo pro tempo. Todo mundo se lembra, no governo Zé Maranhão, era não sei quantos mil, foi para o governo de Castro, trocou o número de servidores, foi para o governo de Zé Maranhão, novamente trocou. Agora, no governo de Ricardo, novamente se trocou o número de funcionalismo, ou seja, é uma prática clientelista que se permanece na administração municipal e estadual na Paraíba. Eu acredito, defendo a entrada no serviço público através de concurso público, através da carreira pública. Nós acreditamos que é possível realizar na Prefeitura de João Pessoa, nesses próximos 4 anos, 8 grandes concursos que possibilitem até esses que estão como pró-tempore, como prestadores, fazerem concurso público. Nós queremos também, nessa perspectiva, valorizar o servidor de carreira. Acreditamos que tem que se ter um olhar humanizado para os prestadores de serviços que estão na Prefeitura de João Pessoa, por entender que aqueles que passaram de 10 anos que estão no serviço público, eles criam um lado vitalício, eles criam um vínculo trabalhista, mas acreditamos que é possível sim tornar a gestão municipal transparente e eficiente, realizando um concurso público na Prefeitura de João Pessoa. E meu compromisso para que os prestadores, eles vão ter incentivo a praticarem cursinho, a estudarem para prestar concurso público. Ok. O candidato Luciano Cartacho responde agora, 1 minuto e meio, a pergunta da jornalista Cláudia Carvalho. Cláudio, nós vamos valorizar muito o servidor público na Prefeitura Municipal de João Pessoa, seja o prestador de serviço, seja o concursado, seja o comissionado, porque nós entendemos que o diálogo é fundamental. Ninguém governa uma cidade do porte de João Pessoa sozinho, isolado. O servidor público ele é um parceiro efetivo e essa valorização vai se dar no plano de cargos e carreiras de remuneração, vai se dar na política salarial, vai se dar na qualificação permanente desses servidores públicos. Dessa forma, a gente consegue harmonizar cada vez mais o serviço público. E digo mais, o processo de substituição dos prestadores de serviço pelos concursados vai se dar de maneira paulatina, natural. Eu não vou demitir o prestador de serviço para colocar outro prestador de serviço no seu lugar, como acontece em alguns casos. Nós vamos só fazer a substituição após a realização do concurso público. Isso é fundamental. Áreas, por exemplo, como a saúde, como a educação, não funcionariam se não tivesse lá a figura do prestador de serviço. Então, é um processo lento, gradual, mas progressivo. Vamos realizar o concurso público em diversas áreas na Prefeitura Municipal de João Pessoa, mas a substituição vai se dando com a chegada dos concursados. Nós não vamos estabelecer metas que você consegue fazer com que chama 500 concursados, mas na prática, quando você vai chamar do concurso, só se chama 10, 20% desse número. Então, nós vamos fazer um planejamento para realizar concurso público na cidade de João Pessoa e passando esses concursados, nós vamos trazer para a Prefeitura de maneira progressiva. Esse é o objetivo, valorizar cada vez mais o servidor, porque dessa forma a gente valoriza o prestador de serviço e os comissionados. O candidato Antônio Radical, terminado o tempo do candidato Luciano Cartacho, o candidato Antônio Radical responde em 1 minuto e meio. Como presidente licenciado de um sindicato de servidores municipais que sou, não tem outra alternativa, a minha história política sempre foi essa, de defender que o ingresso na carreira pública seja através do concurso público. Agora também, e isso eu defendo, eu falo isso constantemente para a base da minha categoria, dos servidores públicos municipais da cidade de Bahia, defendo isso, que os prestadores de serviço que prestam um serviço importante para a categoria, mas é preciso corrigir essa distorção que tem sido feita ao longo dos anos na cidade de João Pessoa e em praticamente todos os municípios da Paraíba. Tá certo? E isso se corrige através de concurso público. É possível, sim, através de um planejamento efetivo, se realizar concurso público para resolver o problema dessas 14 mil demissões anunciadas, pedidas pelo Ministério Público. É possível se fazer isso através de um planejamento. É possível se garantir isso através de um planejamento.
E é isso que nós pretendemos fazer na Prefeitura Municipal de João Pessoa. O que não é possível é que se faça o que existe hoje na Prefeitura Municipal de João Pessoa. A farra com o dinheiro público, aonde, num dia, o prefeito da cidade demite aquele que é ligado a Ricardo Coutinho e no outro dia, o governador Ricardo Coutinho demite aquele que é ligado ao prefeito Luciano Agra, transformando o aparelho público como se fosse o quintal da sua casa. Devemos tratar a coisa pública como ela é, a serviço do povo da cidade de João Pessoa e não a serviço dos seus interesses. Muito bem. O candidato José Maranhão tem 1 minuto e meio para a resposta. Essa questão remonta ao Estado brasileiro. Desde os seus primórdios, que se adotou a prática de premiar correligionários através de nomeações sem concurso público. Mas a regra hoje, predominante, é do concurso público. Predominante não, determinante na Constituição é do concurso público. Nós vamos observar essa regra nas novas admissões que precisarem serem feitas na administração de João Pessoa. Não há dúvida nenhuma que essa é a forma mais salutar, mais impessoal, como deve ser o Estado, como deve ser o gestor público. Mas há um problema residual a ser resolvido. Servidores que foram contratados sem concurso público e por desinteresse mesmo do setor administrativo em fazer concurso, eles estão aí há 4, 5, 6, 8, 10 anos. Se colocar simplesmente a pretexto de cumprir a Constituição esses servidores na rua, é um ato desumano. Eu não vou administrar dessa forma. Eu vou negociar com o próprio Ministério Público uma forma de se estabelecer prazo para a substituição paulatina de servidores nessa situação por servidores concursados, inclusive pontuando nos concursos públicos aqueles que já têm uma longa prática, embora que temporariamente. Muito bem.